Bom, hoje eu publiquei um artigo aí sobre esse voto, esse acordo da AGU, Advocacia Geral da União, com a Eletrobras, chama Axio agora aí, visando resolver pendências. Eu descrevi o que foi o golpe da privatização, foi um escândalo. Né? Você tinha o governo com maioria de ações, fizeram uma emissão de 36 bilhões de reais em ações e diluiu a participação do governo. E esse dinheiro foi utilizado para pagar compromissos futuros da Eletrobras, limpando a área para aumentar os dividendos. E aumentando os dividendos, ele reduziu drasticamente o investimento, ampliou a distribuição de dividendos a níveis para destruir a empresa efetivamente. Daí teve uma negociação da Advocacia Geral da União para tentar retomar, porque o governo, apesar de ter 45% da Eletrobras, só tem direito a 10% de votos. Foi uma cláusula colocada lá na negociação feita no tempo do Paulo Guedes e tudo. Daí você teve o acordo aí que a AGU apresentou, e no acordo você não consegue nada. Você consegue um lugar a mais no Conselho Fiscal e no Conselho de Administração para o governo, mas abre mão da questão nuclear, abre mão de tudo, praticamente. E mereceu aí uma crítica severa do ministro Flávio Dino. Vamos tentar entender um pouco isso com o Cláudio Sozareto, que é o nosso conhecido aqui, grande advogado de Brasília. E aí, Cláudio, como é que você viu esse acordo? Opa, está travado aí o microfone. Nasci, fiz de maneira muito crítica, né? E nesse ponto, que eu advoguei muitos anos para os empregados da Eletrobras contra a privatização. Então, pude examinar todo o processo de privatização e também esse acordo. E os empregados são muito críticos, eles são contra o acordo, eles são a favor da procedência da ação da ADI proposta pelo presidente Lula e são contra o acordo, e eu também, pessoalmente, tenho exatamente a mesma opinião. Luiz, você descrevia agora há pouco o absurdo que foi essa privatização. Foi exatamente isso. A Eletrobras emitiu ações numa operação de aumento de capital e os demais acionistas acompanharam o aumento de capital, eventualmente novos acionistas novos investidores adquiriram ações, só que o governo não acompanhou. Portanto, o governo foi diluído e passou de 72% para 43% da composição societária da empresa. Portanto, perdeu o poder de controle. Essa operação rendeu 33 bilhões. Agora eu te pergunto, Nassif, quem recebeu os 33 bilhões? Foi o governo? Foi o governo que vendeu a Eletrobras? Não. Quem recebeu os 33 bilhões foi a própria Eletrobras. O governo não recebeu nada por abdicar do controle da maior empresa de energia elétrica do hemisfério sul. Pois bem, só que o governo havia continuado com 43% das ações. Isso, obviamente, numa assembleia de acionistas, te dá grande poder para deliberar, por exemplo, a respeito da distribuição de dividendos. Né? Você sabe, Luiz, que a diretoria das empresas elas elaboram uma proposta do que fazer com os lucros da empresa. Ou distribuir dividendos aos acionistas ou reinvestir, por exemplo, na construção de uma hidrelétrica ou na ampliação da rede de transmissão. Pois bem, se o governo tem 43% da composição acionária, ele teria uma posição muito forte na Assembleia de Acionistas para participar desse tipo de deliberação e incentivar a priorização dos investimentos e não a distribuição de dividendos. Pois bem, como 43% era um percentual muito grande, qual foi o artifício do qual o governo Bolsonaro se utilizou? Foi a esterilização de todas as ações que superassem 10%. Então, 33% das ações da Eletrobras
perderam os direitos políticos a elas associados, ou seja, o direito de participar das deliberações assembleares. Então, o governo de 43% ele passa para 10%. Apenas em relação a 10% da composição societária, o governo pode exercer o seu direito de voto. Pergunto a você, quanto é que o governo recebeu por isso? Nada, Nassif. Para ser preciso, o único valor recebido pelo governo com a privatização da empresa foram algumas ações vendidas pelo BNDES, que totalizaram 2 bilhões e pouco. Os 33 bilhões foram apropriados pela Eletrobras, o governo não recebeu nada. Então, e é impressionante, Luiz, que ninguém fala isso é o fim do mundo. É um golpe do século, mas aí que está o ponto. Aí. Isso aí, para anular uma operação dessa, porque é tão óbvio o golpe, a perda, o prejuízo para o país, e tudo prejuízo para a Eletrobras, e a AGU, os pareceres que chegam lá alegam que iam fazer o acordo porque a perspectiva de vitória no Supremo era pequena. Um acordo que não entrega nada, o acordo não deixou tudo, convalidou todo o golpe. Né? Não vale a pena. O acordo tem duas dimensões. Uma delas é enfrentar esse problema que a ação do presidente Lula é minimalista. Ele só questiona essa esterilização da maior parte das ações da União na Eletrobras. É a única coisa que ele questiona. Não está questionando a privatização, nem questionando a circunstância de o governo não ter recebido nada com a privatização, senão os 2 bilhões e pouco. Não é isso que ele está discutindo. É só a esterilização gratuita, sem pagamento, sem contrapartida, de 33% das ações da empresa que eram pertencentes ao governo. Luiz, deixa eu te dar um outro detalhe para as pessoas se darem conta do absurdo que foi. O governo recebeu um dinheiro, mas não foi pela venda da empresa. Ele recebeu o dinheiro, um valor, pela 26 bilhões, pela alteração do regime de contratação de um conjunto de hidrelétricas da Eletrobras. Que hidrelétricas eram essas? São as hidrelétricas que foram cotizadas no governo Dilma. O que significa isso? Quando o governo quer construir uma hidrelétrica nova, ele faz uma licitação, as empresas se apresentam e a empresa o consórcio vencedor constrói a hidrelétrica e durante 30 anos cobra uma tarifa que tem embutida lá na tarifa o valor para amortizar a obra. Quando vence o primeiro contrato administrativo, a primeira concessão, o governo ele retoma a hidrelétrica e pode fazer uma nova licitação. Pois bem, quando venceram as primeiras concessões, essas hidrelétricas foram cotizadas. O que significava isso? Que elas tinham que entregar uma cota de energia elétrica para as distribuidoras com a tarifa fixada pela ANEEL, sem incluir qualquer valor para a amortização da obra, que já havia sido paga pelos consumidores durante 30 anos. O que o governo Bolsonaro fez? Ele permitiu uma recontratação de tal modo que, dali em diante, a tarifa relativa à energia produzida por essas hidrelétricas não seria mais fixada pela ANEEL, mas seria negociada no mercado livre. Ou seja, o governo vendeu para a Eletrobras o direito de nos cobrar novamente por hidrelétricas pelas quais nós já pagamos. Esse foi o dinheiro recebido pelo governo, Nassif, que não tem nada a ver com a entrega da empresa. A empresa foi entregue de graça. Pois bem, aí o Lula acertadamente propõe a ação. Essa ação minimalista, não é uma ação ambiciosa, minimalista. E realiza o acordo. O acordo tem uma das dimensões o governo poderia nomear mais 3 membros para o Conselho de Administração. Então, ele troca
os seus 43% de participação acionária, que na prática significaria deter a influência principal nas decisões fundamentais da empresa, troca isso por 3 membros do Conselho de Administração, 3 entre 10. 3 entre 10. Ou seja, essas pessoas... Aliás, os membros que o governo nomeou agora são da melhor qualidade. Mas nós sabemos quem no futuro indicará esses membros. Né? São vagas disputadas pelo Centrão. Né? Então, meu caro, não significa nada. Agora, não compensa. Cláudio, não tem um princípio aí que impede o funcionário público de tomar qualquer medida que implique em prejuízo para o Estado brasileiro? É o princípio da indisponibilidade do interesse público, o princípio da indisponibilidade do patrimônio público. Os governantes, eles gerem o patrimônio que é do povo, não é deles. Isso então, é uma função do princípio da circunstância de vivermos numa república. Então, digamos, em situação normal de avaliação e tudo, o Supremo tem tudo para anular esse acordo da AGU. Total, deveria anular. Esse acordo é de uma imoralidade chocante. Nós entregamos o patrimônio. A Folha de São Paulo fez uma reportagem há uns meses atrás. Eles tiveram acesso a uma gravação da reunião do Conselho de Administração em que o jornal colheu a confissão de que a 3G Radar estaria nomeando 4 membros do Conselho de Administração, com menos de 1% das ações ordinárias. E eles são os maiores acionistas preferencialistas. O que significa isso? Que tem preferência na distribuição de dividendos, mas possuíam, parece que tem 10%, mais ou um pouco mais, das ações preferenciais, e como preferencialistas nomeiam um membro do Conselho de Administração, e, além disso, teriam conseguido articular a nomeação de outros 3. E, de fato, o jornal Folha de São Paulo fez uma apuração da história empresarial dos 3 membros, e os 3 são ligados, tem uma história ligada à 3G Radar. Quer dizer, nós entregamos um patrimônio construído pelo povo brasileiro ao longo de décadas, com muita luta, sangue, suor e lágrimas, de graça para esses investidores. E aí, Luiz, assim, muito se criticou, por exemplo, né, as privatizações ocorridas com o fim da União Soviética. Teria ocorrido ali um processo de apropriação oligárquica do patrimônio público. A mesma coisa acontece no Brasil, Luiz. É isso. Na primeira onda de privatizações, Collor, houve a utilização de moedas podres. Sim. Na segunda onda de privatizações, Fernando Henrique, as empresas foram compradas com dinheiro emprestado pelo BNDES. Então, a gente dá o dinheiro para o empresário vai lá e compra o nosso patrimônio. O terceiro artifício é este agora, né? Que conjuga capitalização, diluição da União, que perde o controle, e esterilização das ações por meio do estabelecimento de um voting cap, que é um instrumento previsto efetivamente na legislação societária, mas quando se estabelece esse teto de votos, esse estabelecimento é sempre prospectivo, vale dali para diante, e não para atingir as ações já detidas anteriormente à alteração estatutária, como está acontecendo agora. Né? Então, Luiz, e qual é o segundo ponto do acordo? Que talvez eu acho que tenha sido essa a razão do governo. Com a privatização da Eletrobras, foi feita um acordo de investimentos. E nesse acordo de investimentos havia previsão de que a Eletrobras, como acionista da eletronuclear, né, ela participaria
do investimento necessário, ela seria garantidora da captação de recursos para a construção de Angra 3. Sim. Para construir Angra 3, para terminar a construção, precisa de 23 bilhões de dólares, não de reais. E para descomissionar, quer dizer, interromper a construção e se desfazer daquelas estruturas já construídas, que estão aí desde a década de 80 sendo construídas, 21 bilhões de reais. Pois bem, o que por meio desse acordo, a Eletrobras se desonerou desse compromisso. E, no seu lugar, assumiu um outro compromisso, que é o seguinte: a Angra 1, o prazo de validade de Angra 1 terminou agora. E, para ela poder continuar operando, ela teria que passar por um processo de renovação, processo técnico de renovação. Isso custaria 2 bilhões e pouco à Eletrobras. Então, ela assumiu esse compromisso. Então, em vez de arcar com 6, 7 bilhões que seriam necessários para a construção de Angra 3, a parte dela, dos 23, da totalidade de 23, ela arcaria apenas agora com 2 bilhões e pouco, né, por meio da aquisição de debêntures emitidas pela Eletronuclear. Portanto, ela troca um investimento muito maior num negócio mais arriscado por um investimento muito menor de retorno garantido, que é o retorno garantido até porque a tarifa é pré-fixada, que é a renovação de Angra 1. A única racionalidade que eu consigo ver no acordo por parte do governo é nesse contexto de total constrição fiscal, que não tem dinheiro para nada, eles se valerem desse aporte imediato em Angra 1 e resolverem esse problema do orçamento desse ano. E essa venda? A racionalidade que eu consigo enxergar nisso. E essa venda da Eletronuclear para a JBS? Bom, aí o acordo também, como eles se desoneram do investimento em Angra 3, isso acaba viabilizando o acordo, a venda para a JBS. Só que a JBS acabou assumindo os compromissos que a Eletrobras possuía decorrentes desse acordo, e nisso está incluído o investimento em Angra 1. Então, o que eu não consigo entender é o seguinte: a energia nuclear era uma forma de contrabalançar aí a intermitência aí da energia solar e apresentar uma alternativa mais barata que a energia térmica também. Aí. Agora, a JBS ela controla a parte de usinas eólicas e as termoelétricas também. Então, o que ela vai fazer? Ela vai anular a nuclear para impedir uma competição? Luiz, aí? Mas, veja, olha só. Olha que situação. Na verdade, são as hidrelétricas que cumprem esse papel. Você descreveu com toda a precisão a energia solar, que é a energia que mais cresce, né? Veja, a tarifa, apenas a única razão para a tarifa não ter disparado ainda com a alteração do regime contratual das hidrelétricas da Eletrobras é a superoferta de energia solar que se verifica atualmente. A ampliação progressiva da oferta em decorrência do barateamento da tecnologia, sobretudo com a produção chinesa. Só que, veja, a produção solar ela é intermitente. Tem sol, ela está produzindo. De noite, ela não produz nada. A mesma coisa a eólica. Venta, está produzindo. Parou de ventar, não produz nada. Então, você precisa... portanto, você ainda não tem tecnologia economicamente viável para armazenamento dessa energia. As baterias custam caríssimos ainda. Quais são as baterias do sistema? São as nossas represas, Luiz. Sim. Então, na verdade, quem faria o papel de garantir o sistema
são as próprias hidrelétricas, que nós entregamos de graça para a Eletrobras. Então, porque, veja, existe um órgão chamado Operador Nacional do Sistema, ONS, que emite ordens para as unidades de geração, liga e desliga. Ok? Então, pois bem, você pode acionar ou desacionar uma turbina de uma hidrelétrica, aumentando ou reduzindo a produção de acordo com a necessidade. Então, a bateria do sistema, nesse contexto de ampliação da energia solar, é provida pelas hidrelétricas. E aí, Luiz, assim, eu acho que não, eu pessoalmente não sei se tem sentido construir Angra 3. Eu pessoalmente acho que, porque a Angra 3, veja, diferente da hidrelétrica, para desligar ou ligar uma usina nuclear, você tem um delay de dias e dias, entendeu? Não é como a hidrelétrica, que você tem um controle imediato. Na verdade, a energia provida pela usina nuclear, ela é permanente. Você não pode ampliar ou reduzir a oferta, entendeu? Então, ela não tem essa funcionalidade de atuar como bateria do sistema. Quem tem? A hidrelétrica e as termoelétricas, movidas a óleo diesel, carvão, gás natural. A nuclear, não. O fornecimento é contínuo.